pós-impressionista, né? O que o impressionismo trouxe de inovação? Foi a questão da cor, né? Em termos da forma do quadro, né? O impressionismo não alterou nada, como também mas o uso da cor, né? Trabalho com a cor, porque a cor é o que permite a gente perceber o tempo, né? A passagem do tempo. É uma informação. A forma não, a forma é uma coisa estável, né? Por exemplo, quando quando a gente vai ver um peixe, né? Primeiro pela forma, você diferencia quais são os peixes, né? Que peixe é esse, né? É tucunaré, tambaqui, salmão, etc. e tal. Isso é a forma, né? Mas a cor, por exemplo, é o que vai indicar o estado do peixe, né? Não sei se vocês sabem comprar peixe fresco, mas a gente tem que olhar a guelra, né? Olha lá, se ela tiver rosadinha, vermelhinha, tá bom. Se ela tiver já escura, o peixe já não tá bom. Já é velho, já morreu há muito tempo, já não tá muito, já não é legal. Pode até fazer mal, né? E os impressionistas, ao irem pintar ao ar livre, né, algo que na academia não se fazia, e era, vamos dizer, um tabu, fora se desenhava, se captava a forma. E com base nesses estudos da forma, então se criava o quadro, se fazia a pintura, né? Vinha a cor e segundo todo uma concepção de imitar a cor das coisas, né? Por isso que chama cor local. Então, imitar a cor da pele, a cor do cabelo, né? A cor, mas isso, digamos, é uma imitação que é uma ideia, né? Por mais fantástico que seja, não quer dizer que correspondesse, né? E que seguia, digamos, uns princípios de luz, que era a iluminação, no final das contas, do ateliê, né? E aí os impressionistas, ao pintarem diretamente na paisagem, observando a paisagem, o que eles vão constatar? Né? Que a paisagem o tempo todo está mudando. Né? E observem, né? A paisagem já tinha adquirido importância com o romantismo, né? Os românticos, mas aquela paisagem distante, né? E esse interesse pela paisagem, então, pela paisagem natural, né? Levou a esse gênero de pintura, a pintura de paisagem, né? Se desenvolver muito no começo do século XIX, junto com o realismo, né? Mas essa paisagem era uma paisagem realista, né? Como nós vimos aqui os grandes realistas, o Courbet, etc. e tal, só que era um realismo seguindo, digamos, essas ideias, essa concepção da cor, né? da academia. E aí, ao pintarem, né, ao ar livre na paisagem, os impressionistas constataram que a paisagem muda o tempo todo. Né? A cor da paisagem, o aspecto da paisagem, né? Vem as nuvens, cobre o sol. Então, você percebe, né, o espectador, quem estiver lá, quem está dentro da paisagem, ou o pintor que está observando, muda completamente, né? O sol ofuscante, depois vem as sombras, né? E com o passar do dia, né? O pôr do sol, o nascer do sol, né? Como se transforma completamente, né? Então, como captar aquilo
isso levou a uma revolução da cor, que foi soltar as pinceladas, né? Eles dominavam o desenho, mas esse de soltar as pinceladas, né, pinceladas grossas, desprezando os detalhes, né, isso levou a alguns pintores, né, como Pissarro, o Monet, né, um tipo de pintura com a pincelada bem solta, que de perto você só vê manchas, mas de longe você vê a imagem completa. Então, dois pintores, um é o Signac e o outro é o Seurat. Aqui é o Seurat e aqui é o Signac, que já é uma geração mais nova do que dos impressionistas. Eles vão levar isso ao extremo. Ao extremo de quê? De pintar só usando pontinhos. Não é mais mancha, não é aquela mancha que é maior, menor, mais larga, mais fina, não, só pontinhos. Aqui, por exemplo, no Signac, né, você vê bem que como tudo é feito de pontinhos de cor. Né? Aqui também é toda feita de pontinhos de cor. Né? E é interessante como isso vai ser importantíssimo para o desenvolvimento da impressão a cores. E vamos dizer, o que tornou possível hoje essa imagem que nós estamos tendo aqui, o pixel. Né? Isso daqui é a origem remota do pixel. Os dois trabalharam juntos, né? Mas o mais famoso e ganhou mais importância porque, primeiro, esse quadro aqui, que ainda, vamos dizer, não tem essa coisa do pontinho, ela numa exposição independente, já a partir dessa época dos impressionistas, né, devido a tantos recursos do salão, então surge o Salão dos Recusados, que é o próprio governo que promove, aí outros vão surgir, Salão dos Independentes, vão fazer, e já temos aí, na metade do século XIX, a importância da imprensa, né, do jornalismo, né, para a divulgação, a fama, o conhecimento dos artistas. E esse quadro aqui é o primeiro que teve uma crítica no jornal, né? Num jornal, assim, é o primeiro, faz uma análise, uma crítica, fez uma crítica foi uma crítica positiva, uma análise, assim, e ele, muito jovem, ele ficou muito famoso. E ele foi, vai desenvolver a técnica do pontilhismo, mas ele vai desenvolver essa técnica do pontilhismo, que aqui já está plena, né, com o objetivo de provar, né, através da imagem, um conhecimento científico, ser uma arte científica, porque aí, né, como é que a gente vê, como é que se produz a cor, né? O quadro, né? O quadro ilusionista, ele surgiu, se desenvolveu com base na ótica, né? A ótica, que é a ciência da luz, da forma, das cores que passam pelo prisma, a luz, né, que se refrata, que se difrata, o espectro de luz, né, e toda uma teoria da combinação da cor, da luz, etc. e tal. Mas até o século XIX, não é? Pensa-se, ideia-se que todo mundo vê, digamos, a imagem do mesmo jeito. Existe, né, aquela imagem ilusionista, que é, na verdade, mesmo baseada na observação, mesmo que dá, mesmo com o máximo de realismo, né,
é sempre uma imagem vista. E aí é uma questão, não é? Todo mundo vê do mesmo jeito, a coisa mesmo, como é que é? Né? Ou seja, a visão vem de fora para dentro, né? Ou a visão se forma no cérebro, se forma no olho. Né? Então, isso é decorrência, né, da existência da fotografia, do avanço científico em geral, não é? Também da medicina, tal. Então, discute-se, né, se a imagem se forma na retina. E, então, portanto, no cérebro. Né? E é isso que ele quer demonstrar, que a imagem, não é, ela não não está, não é, na forma. Então, né, olha aqui, há uma distância, né, que é, digamos aqui, o quadro fotografado à distância, a gente vê aqui o rosto, a figura do homem, né, o rosto com... Ele é um sólido, ele tem forma, né? Ele tem volume, como aqui também, né? Como tem iluminação. Se muito próximo à foto, como é que é? Né? Aqui não, cadê a forma? Né? Aqui a forma surge desse acúmulo de pontos de cor diferente que não são misturados. Isso daqui ele pega lá, o azul, pá, azulzinho, o vermelho, né? E assim todas as outras. Né? Isso, vamos dizer, essa realização, né? E essa consciência, isso é o que vai dar a base depois a invenção do pixel, né? O surgimento do pixel, o aproveitamento disso para a impressão, que vai dar o offset, né? E depois o aproveitamento disso, que já é, na verdade, no final do século XIX, para criar a imagem da televisão, o pixel, né? Depois vai ser a imagem do monitor, aí nós vamos entrar chegar na imagem numérica, né? A imagem digital, que hoje Então, aqui nós temos o pontilhismo, né? O Seurat, que é o mais famoso, né? Ele morreu cedo e, assim como ele teve, vamos dizer, um grande êxito aqui, ele teve com essa obra aqui dele, que é a mais conhecida, e que ele passou muito tempo trabalhando, ele teve um grande fracasso, porque aqui toda a teoria dele, né, o método científico dele, isso é a expressão. Ele dizia que o que ele queria era provar o método científico dele, o método científico de pintura, né? E, de certa forma, um método científico é algo que pode ser reproduzido e feito por máquina, né? Que é o que o pixel faz. E só que o público, né, os críticos, acharam as figuras muito estáticas, muito pouco naturais, tudo muito artificial, né? E então não foi muito foi um fracasso, né? Hoje é uma das grandes obras da história da arte, né? Do pontilhismo. E aqui o amigo Signac, né? Dele, que foram companheiros de trabalho, assim, de estudo, que não em que fica bem evidente, né? Também aqui esse trabalho como pontilhismo. Isso daí seguiu, assim, vamos dizer, essa ideia, né, também de, por exemplo, desenho, a caneta, tudo só feito de pontos. Na década de 70, de 1970, teve aqui um movimento assim, de desenho, assim, muito valorizado, exposições no MAN, então tinha o desenho assim, com pontinhos, com pontilhismo, né? Que isso também abre depois toda uma pesquisa daí em diante da questão ótica, né? Da ótica, da forma da imagem. Aqui, né, os pontos não são tão pequenininhos, né? São mais uns
umas parcelinhas, mas fica bem evidente, né, o método, né, o método, a criação, né, é claro, tem, vamos dizer, aqui a forma, a gente distingue a forma, né, mas não é exatamente pelo contorno, né, mas é pelos contrastes de cor, pelas aproximações, né? E tem também o uso do desenho, o estudo do desenho, né? Isso daqui é um retrato do Signac feito pelo seu Rato, todo com, é, com lápis, né? Com carvão. O desenho tem um desenho linear, né? Tem um desenho de pontinhos, de manchas e tal, você pode reduzir, né, as coisas a preto e branco. Então, isso é o pontilhismo, é uma tendência do pós-impressionista, né? Então, é pós-impressionismo, pontilhismo, isso daqui é um do Signac, né, em que aqui ele já usa a cor, né, digamos, o mar ainda é naturalista, né? Mas aqui o morro, esse amarelo, já não é bem naturalista, né? Já é como também essa sombra, né? Então, a revolução da cor do impressionismo, né? Ela é avançada. É mais uma etapa na revolução da cor. Aqui, né, mostrando essa possibilidade e, digamos, revelando, né, demonstrando que realmente a imagem é um produto mental que se forma na retina, né, que significa, dependendo da retina, cada um vê de forma diferente, e no final das contas se forma no cérebro, né, então a partir daí vai começar a se pensar muito a questão da imagem, da psicologia da imagem, né? Isso daqui é outro trabalho do Signac, e isso daí, vamos dizer, vai ter uma importância enorme para o desenvolvimento das artes gráficas, né? Do desenho colorido para revistas, propaganda, né? As artes gráficas que se desenvolvem exatamente aí, principalmente na segunda metade do século XIX. Bem, uma outra tendência pós-impressionista, de artistas que vieram depois do impressionismo, vai ser o simbolismo, né? O simbolismo em que a gente tem o mais famoso e talvez mais importante é o Paul Gauguin, né? Paul Gauguin, que está associado ao primitivismo, né? Primitivismo como interesse pelas coisas dos povos primitivos, né, pelas culturas primitivas. E o simbolismo, né, isso vem do uso da cor, né, a cor com como um meio de destacar certos valores, né? Isso daqui, né, por exemplo, vai ser mais evidente esse simbolismo da cor, né, em que isso daqui é um quadro, né, uma imagem em que você tem um Jesus no Morro das Oliveiras, é um Jesus rezando, né, com o cabelo, né, e a barba ruivos, vermelhos, os traços são os do Gauguin, eu acho que aqui tem um retrato dele, um autorretrato dele, né? Repare aqui, né? O uso da cor para simbolizar, né, um estado de espírito do artista. Não é mais
um pensamento, não é mais, digamos, a impressão. Né? Os impressionistas, a cor, com a cor, eles queriam testemunhar a sensação naquele momento. Né? Então, digamos, uma sensação que outro que estivesse do seu lado se sentiria também. Então, ele quer transportar o espectador para aquele momento, aquela sensação. Aqui não, aqui ele quer, pelo uso da cor, né, transportar o espectador para se identificar, né, através do simbolismo da imagem, né, em que a cor é muito importante, um estado de espírito, um estado psicológico, um sentimento cultural. É muito importante na biografia do Gauguin, né, que ele que ele foi viver sozinho lá no Pacífico Sul, que era colônia francesa, mas um lugar lá em que viviam povos tribais, né, primitivos, lá na Oceania. Ele vai pintar, né, essa realidade, que é uma realidade nova para o europeu. Né? Para o europeu, isso é um mundo inteiramente novo, né? Esse mundo primitivo, ainda mais do século XIX. Né? Então, ele tem domínio do desenho 3D do espaço, né? Mas ele vai esse interesse pela cultura, ele quer passar através da imagem, né, o que ele está vendo dessa nova cultura, dessa cultura primitiva. Né? Então, ele vai usar a cor, né? Então vejo aqui, né, o amarelo, a importância que tem, né, as palmeiras amarelas, elas certamente não eram amarelas, né, assim, né? Mas isso daqui com esse azul dessas montanhas, né? Um contraste com esse rosa aqui, né? A própria figura da mulher, né? Que lembra um pouco as esculturas egípcias, né? Porque é o encontro com culturas muito mais antigas, né? Muito mais antiga, primitiva, que ainda existe no século XIX, né? Daí o nome do simbolismo, né? O simbolismo é esse emprego da cor, né? Aqui, né, o amarelo e essas liberdades também, né? Aqui é um autorretrato, né? Que é um fundo, é uma parede com flores, isso era comum, terem flores pintadas na parede, mas é claro que aqui não está reproduzindo, a intenção não é reproduzir, mostrar a parede como ela é, né? Mas é usar o simbolismo da flor em contraste aqui com o rosto dele, né? Sofrido. Aqui, né, a visão, através desse verde amarelo aqui, né, o sol, a posição das figuras, né? Então, isso é um aspecto do simbolismo, né? E isso veio em decorrência, né? Isso é um grupo, o Gauguin foi um dos criadores e um dos participantes num grupo chamado Nabi, que eram jovens que, entusiasmados com o realismo, né, foram para o interior. Eu só estou colocando aqui, né, essas obras já da maturidade dele, mas primeiro lá com os nabis, vivendo a realidade do campo, né, ele vai começar a empregar a cor, né,
de uma forma além das sensações, mas de forma, digamos, para simbolizar o seu estado de espírito. Uma coisa muito importante, né? É que ele se desligou dos nabis, ele foi amigo do Van Gogh, um grande amigo, fizeram uma grande amizade, inclusive o Gauguin foi procurar o Van Gogh, onde o Van Gogh estava morando, numa cidade lá do sul da França, e eles pretendiam criar um grupo, um movimento, mas aí se desentenderam, teve uma briga séria, parece que foi por causa de mulher. O certo é que dessa briga o Gauguin resolveu ir embora, acabou-se a parceria, foi-se embora, e o Van Gogh, depois da briga, né, tem esse célebre episódio que ele corta a orelha, né? Ele próprio pega uma navalha com raiva, corta a orelha. Quer dizer, não se sabe exatamente se foi com raiva. Hoje se diz que ele sofria de um zumbido na orelha, então, um momento de desespero, de não aguentar o zumbido, né? Vamos interpretações. Mas é muito importante essa associação, né? Isso daqui é um quadro do Gauguin, do tempo da amizade, em que ele estava lá em Arles, junto com Van Gogh, né? E essa figura que aparece em outro quadro em quadros do Van Gogh, como também esse ambiente aparece, né? E a gente vê aqui as cores fortes. Então, aqui começa uma nova a abordagem da cor, né? Que não é mais cor local, também não é, digamos, uma cor simbólica, como era na antiguidade, para simbolizar virtudes, né? Pureza, onde as coisas, vamos dizer, na antiguidade o uso das cores era regulado, né? A cor do manto da Virgem, o azul, porque o azul significa não sei o quê, aquela cor, se é vermelho, aqui não, aqui você tem, vamos dizer, um simbolismo que não é para significar, mas é que o artista, não é, ele está livre para usar a cor conforme os seus sentimentos, conforme então ninguém vai ver uma terra rosa, não, uma paisagem assim com a praia rosa, mas né, aqui nessa visão, né, que é uma visão, são pessoas simples, né, você vê os cavalos, é um tipo de cavalo pequeno, né? Não tem sela é uma coisa muito simples, não é? Não é a praia cavalgando, né? São as roupas, né? Aqui, né? As mulheres, né? Nativas, né? Esse daqui é um dos painéis mais famosos dele, deixa eu aumentar aqui, que é isso bem do simbolismo, né? Aqui está escrito, e é o nome desse grande painel, um grande painel, né? Que, inclusive, né, aqui ele se afasta, aqui a gente ainda tem, né, digamos, o desenho clássico, né? A gente vê, tem o domínio da espacialidade, da cor, mas aqui, em função do tema, ele se afasta, né, dessa espacialidade clássica, né? Ainda tem profundidade, né? Uma certa profundidade, a cor é que é importante, e aqui está escrito
a seguinte frase: de onde viemos, quem somos, para onde vamos, né? Que é a, a expressão, né, desse sentimento do europeu já do século XIX, né, já com a industrialização avançada, né, com toda uma cultura formal, com toda coisa, né, diante de uma outra cultura primitiva, né, em que todas, vamos dizer, essas regras, vestuário, né, regras de alimentação, de ver toda, vamos dizer, não tem, isso remete, digamos, a um mundo antigo, né, natural, o homem muito mais ligado à natureza, né? Bem, aqui um outro simbolista que também esse uso da cor, esse uso livre da cor para passar sentimentos, né? Então, aqui é o Pierre Bonnat, os temas dele são Paris e a realidade dele em Paris, né? Então, e com os simbolistas, né, a liberdade, digamos, de usar o desenho 3D, porque aqui você tem uma representação 3D, aqui você tem um viaduto, uma ponte, as pessoas passando, aqui tem a banca de jornal, né, uma pessoa lendo, aqui os passantes, né? Está tendo aqui uma obra, uma construção, né? Os operários, isso vai fazer parte do cenário, né? da metrópole, essa metrópole que surge com Paris depois da reforma urbana, né? E todas as metrópoles sempre você tem lá o operário consertando aquilo, não sei o quê, né? As obras, sempre as coisas estão em obra. Aqui o prédio, né? O prédio já de vários andares, esse prédio de apartamentos que surge com a reforma urbana, né? Lá a fumaça das fábricas, né? Então ele quer simbolizar um estado de espírito diante dessa nova realidade, né? Que aí no caso é sempre a realidade subjetiva, né? Uma coisa importante né, que a partir do impressionismo e com pós-impressionismo isso vai se acentuar, o artista vai se ocupar em passar uma imagem subjetiva, como ele vê, como ele sente, né? Sem mais a preocupação de ser uma imagem objetiva, como realmente você vê. Por quê? O que tem, vamos dizer, por trás disso? Aí você já tem a fotografia, né? A fotografia é que vai fazer isso, né? Quem está pensando com a cabeça longe, né? Pensando no futuro, está percebendo que, né, a fotografia, né, vai dar conta. E a fotografia, né, encarada, digamos, como desenho, pode depois ser colorido, né? Então, digamos, essa objetividade a própria máquina pode fazer, né? Mas a subjetividade a máquina não, né? Então, aqui a gente tem uma cena, né, numa praia deserta, né, mas você vê que é urbano, está aqui, né, um pequeno porto, né? Tá aqui as casas de apartamento, né? E aqui você tem, né, uma criança, um homem, uma mulher, uma pessoa adulta com um animal passeando, né? Então você tem aí já a vida, né, do residente numa cidade do fim do século XIX, né? Tá aqui o navio, já é um navio a vapor, né? Está aqui as chaminés do navio, lá tem um barco, né? Já é a vida urbana da metrópole, né? Como aqui, a gente vai lá passear na praia, vai aqui passear na Marina da Glória, né? Aqui, né, a vida particular,
né? Então, aqui é uma refeição servida, né? Janela aqui é a mulher, provavelmente a empregada, que está servindo, né? É o mundo íntimo dele, aqui é o é a, no inverno, né? O, a rua, as pessoas, os passantes, né? Aqui, não é é uma cena íntima, né? Um casal, ela na cama, ele nu, né? Visto de frente, com um pano, acabaram de transar, vão começar a transar, né? O amor que tem um gatinho, é, a, o, e com né, o uso da cor é subjetivo, né? Não é mais com a preocupação de registrar, de mostrar como as coisas são, né? De ser realista, que é o que o impressionismo e o pós-impressionismo provaram, né? Que esse realismo do quadro ilusionista, na verdade, é, a, a, o, é uma convenção, né? Porque, digamos, a realidade ela é cambiante, ela está mudando, variando, e a apreensão da realidade, né? Ela depende tanto dos fatores externos quanto dos fatores internos, né? Então, então isso vai é, a, uma liberdade através da cor, né? E é importante, ele foi aqui é, a, nessa fase, né? Depois de 1870, a fase pós-impressionismo, que é a fase do Arte Nouveau, né? Com a nova metrópole, com os boulevards, que são as grandes avenidas, edifícios de apartamento, o comércio ali embaixo, né? Os parques, a vida noturna, com a iluminação a gás à noite. E eu vou mandar um texto muito interessante para vocês do livro do historiador Hobsbawm, A Era das Revoluções, né? A transformação na diversão, o sentido da diversão, né? O aumento da população é o surgimento também da publicidade, né? Então, isso daqui é um cartaz feito em litografia, né? A partir do século XVIII, além da gravura em metal, que foi importantíssima para o livro, né? E que nessa época ainda é muito importante para o livro, para os álbuns. Surge também a litografia, que é feita com pedras, são umas pedras especiais, que só existem numa região lá da Alemanha, são caríssimas, né? São umas pedras de diferentes tamanhos, que possibilita uma gravura a cor, né? Então, isso aqui é um cartaz criado por ele, né, feito por ele. Isso daqui é uma pintura dele que tem muito a ver com o Art Nouveau, né? Aqui já se afasta do ilusionismo, né, pictórico. O importante aqui, né, são essa figura sinuosa da mulher com gato, né? E aí essas flores, essas folhas, né? Esse motivo vegetal que tem menos o sentido de mostrar, digamos, um jardim, mais o sentido assim de simbolizar, né, a mulher com gato no jardim, na natureza, né? Isso tem muito a ver com o Art Nouveau. Bem, então isso daqui o simbolismo, né? É um outro aspecto do pós-impressionismo, junto com o pontilhismo. E nós temos um outro, né, que eu chamei aqui de expressionismo, e porque dois pintores, que é o Toulouse-Lautrec e o Van Gogh, né, eles, vamos dizer,
influenciaram muito o movimento do século XX, que vai se chamar expressionismo, na Alemanha, né? E influenciaram muito também o fauvismo, né? Que é já do século XX, fauvismo e expressionismo, né? Aqui o Toulouse-Lautrec, né? Eu estou emendando aqui, é um cartaz criado por ele, um cartaz em litogravura, né? Ou litografia, feito em litogravura, né? Com várias pedras, você pode ter cores diferentes. Vocês veem como esse cartaz continua atual, né? Ele é moderno, inclusive. Há muitos pôsteres a partir dos cartazes do Toulouse-Lautrec. O Toulouse-Lautrec fez vários cartazes, aqui é um outro, né? Alguns são muito famosos, né? E aqui é uma foto, já temos a época da fotografia, né? A foto é em preto e branco, e aqui o cartaz feito por ele foi colorido. E esse daqui, que é o Toulouse-Lautrec, ele era anão, teve uma vida muito especial, ele era da alta aristocracia, ele era um nobre aristocrata. O fato de ser anão, devido a problema genético, né, do casamento das famílias muito próximos, consanguíneos, né, porque os casamentos, isso era uma regra até a Revolução Industrial em todas as culturas, e algumas ainda é assim, né? O casamento era decidido pelas famílias, pelos pais, ou então pela aldeia, né? Não tinha essa coisa de casar por amor. Isso vai começar, a coisa de casar por amor, de transar também por amor, por vontade, né? Com a revolução sexual que começa aí com a industrialização, né? E começa principalmente pelas mulheres, né? Pelas mulheres operárias das camponesas que vêm para a cidade, que vão trabalhar. Então, o Toulouse-Lautrec, né, devido a o problema lá de sangue, não sei se era hemofilia, alguma coisa, certo? Vamos dizer que ele vai sofrer um acidente, ou ele ficou anão. Não é um nobre não é para ser pintor, né? Isso já é uma coisa da modernidade. O nobre vai ser estudar letras, estudar filosofia, né? Estudar direito, história, música, tocar, né? Pode até pintar, assim, coisa mais, vamos dizer, ser pintor. Eu tenho algo aí. E a vida do Toulouse-Lautrec, né? Ele passou a vida adulta dele morando num cabaré. Né? O cabaré era uma casa em que se recebia homens, tinha show, tinha coisa, tinha as mulheres e tal. E as obras dele, em grande parte, mostram essa vida, né? Lá no interior. Então, isso daqui é o cabaré, né? Aqui estão as moças esperando seus clientes, né? Elas estão aqui, isso daqui, para a época, é super provocativo, né? Elas estão, por exemplo, mostrando as pernas, as mulheres não podiam mostrar as pernas, né? Estão de meia, né? E aqui o uso das cores, a própria a combinação do desenho com as cores, né? A forma como ele pinta solta, né? Com as manchas, né? É uma coisa bem subjetiva e que a cor é fundamental para passar a ideia, né? Melhor, para passar para o espectador o ambiente, né? Expressar, né? O ambiente. Aqui é uma cena em que aparece ele, aqui ele é um autorretrato, né? Então, são as clientes, são as atrizes, né?
E o uso da cor, né? Por exemplo, aqui, né? Como ele usa aqui o azul para fazer a sombra, né? Então, o uso da cor é um uso livre, não é mais a cor local, né? E aqui, esse novo uso da cor é o que prepondera, né? Sobre a forma dada pelo desenho, né? Claro, tem um desenho, tem toda uma estrutura, ele domina todos esses artistas, né? Mas através do uso da cor, né? É um uso adequado ao seu tema, né? Que é a intimidade. Aqui a mulher no banho, né? O banho é numa tina, né? Isso ainda não se inventou, a ducha, né? Aí provavelmente nem tinha água encanada, né? Aqui são as mulheres, elas estão assim levantadas porque com a roupa levantada, porque elas estão na fila para fazer um exame médico, né? Elas, para poderem trabalhar nessas casas que eram frequentadas por homens ricos, né? Não necessariamente solteiros, muitos viajantes, etc. e tal, e tinha o problema da sífilis, né? As doenças sexualmente transmissíveis, isso elas existem já desde do Império Romano, né? E, aliás, também a camisinha não é uma invenção, a camisinha de borracha, sim, porque antes não, é nessa época que surge a borracha, né? Mas antes já existia a camisinha feita de couro de animal para defender, né? E tinha usar o exame médico, então elas estão aqui na fila para fazer o exame médico. Isso daqui é uma pintura feita em pastel, né? Eu acredito que seja em pastel, que tem muito trabalho em pastel, né? Ou um desenho, né? O pastel seco é um bastãozinho que é uma forma de desenhar, em que, né, a cor é muito importante. Então, vocês reparem, né, aqui o uso, por exemplo, do vermelho, né? O vermelho é praticamente aqui é todo um fundo. A espacialidade, né, assim, pela forma, está indicado aqui que tem um chão e tal, aqui tem né, mas a gente percebe tudo através da cor. A cor prevalece sobre a forma, né? E a cor evidentemente, aqui, por exemplo, o uso do vermelho, né, não é para imitar a cor lá do ambiente, né? Não, com certeza não era assim tudo vermelho, né? Ou seja, com os pós-impressionistas, a imagem ela já é uma outra realidade, uma realidade cheia de carga subjetiva, né? Que vai interpretação. Daqui é uma cena íntima, né? Lá no bordel, né? Isso daqui é um retrato do amigo dele que ele conheceu, Van Gogh, que tem com ele também essa vida solitária, diferente, né? Aqui é um desenho a pastel, né? O lápis de cor, né? É claro, né? Mas então você vê, né? É um desenho, que o material que o artista usa, né? Isso faz uma grande diferença a partir daí, né? Porque os artistas conquistam, né? A partir do impressionismo, essa liberdade de experimentar, de usar cor, né? Para ir além dessa objetividade que a máquina já pode fazer, né? Que é a máquina fotográfica. E aqui então o outro grande pós-impressionista, que vocês conhecem, o mundo inteiro conhece, é o Van Gogh, né? Que realmente deixou uma obra extraordinária. Não, esse ambiente aqui, ó, é o mesmo ambiente daqui lá do Gauguin. Dá até para reconhecer um pouquinho. Vamos lá voltar no Gauguin aqui, ó. Dá até para reconhecer um pouquinho o ambiente.
que é um ambiente onde os boêmios se encontravam, né? A industrialização, ela trouxe a vida noturna, essa vida noturna ela começa na metrópole, em Paris, e outras metrópoles que vão sendo, através de reformas urbanas, vão sendo feitas pela Europa, né? Então, uma nova cultura da distração, uma nova cultura da vida noturna. No final do século XIX, a iluminação a gás vai dar lugar à iluminação elétrica, surge já a eletricidade, a lâmpada elétrica, né? Então já surge novas formas de sociabilidade em que, né, o bar, o restaurante, né, com jogo de bilhar, com bebidas, né, com os seus frequentadores noturnos, trabalhadores, boêmios, né, cores fortes. Então, aqui a gente tem, né, o Van Gogh. Né, e o que se destaca aí é a expressividade, né, a força expressiva, a força da cor. Né? A força da cor e a intensidade da pincelada, né? Que é inseparável, né? O trabalhar com a tinta, a cor, né? Depende de como é que o artista usa a tinta. E aí a diferença, né, a partir do impressionismo, pós-impressionismo, e aí vai virar regra, né? Porque na academia, e aí que isso vai ser antiacadêmico, né? Na academia, digamos, o uso da cor era algo determinado, que era essa coisa da cor local. Tem variações de indivíduo para indivíduo, mas no final, vamos dizer, tem todo mundo usando as tintas, né? O material da pintura do mesmo jeito, com resultado não é exatamente igual, mas muito parecido. Agora, a partir daqui, não, né? Os artistas vão utilizar os materiais, né, com grande liberdade, pesquisando, né, a utilização do pincel, da cor, dos seus materiais, da coisa que dispõe, né? E para a pintura, em primeiro lugar, essa questão exatamente da cor, do pincel, de como aplicar, de como fazer. Né? E reparem, né, como aqui a gente já tem uma iluminação, um alto contraste à noite, né? Já é a luz elétrica. Né? E, aliás, a cor do Van Gogh é realmente extraordinária. Assim, a gente conhecendo pessoalmente, né? Hoje em dia tem os museus, em Paris tem um museu impressionista, do impressionismo, que é o Museu d'Orsay, era uma antiga estação de trem que foi transformada em museu, né? E, para mim, pelo menos assim, a gente vai vendo quase impressionista maravilhoso, mas quando a gente chega no Van Gogh é um outro. Assim, é uma outra cor, é um negócio assim... Eu já estive também em Nova York, no Metropolitan também, então você tem lá os impressionistas, quando você chega no Van Gogh, o negócio estoura, né? Como aqui, né, que já é a intensidade da luz elétrica, né? Em contraste com as estrelas, né? E com essa intensidade da cor da pincelada, de trabalhar a cor, né? Porque o azul, né, é um azul que depende de camadas em camadas de azul, de cor, de tinta, de varia, né? E se você for analisar, estão misturadas outras cores. E aí, isso daqui vai ter uma importância muito grande para o século XX. Aqui um retrato, né, do Van Gogh, e aqui com Van Gogh, né, assim como com o Toulouse-Lautrec, essa expressividade da cor, né, essa importância, a cor como que, né, por exemplo, aqui o amarelo, né,
quadro como forma, né? Assim, o quadro é lindo, mas onde é que está a força, a beleza desse quadro? Está nas cores. É uma mulher comum, não é uma mulher bonita, né? Uma figura simples, numa posição. As coisas aqui paradas, você tem mas a cor, né? O amarelo, a gente vê, o amarelo passa a ter um significado, né? Em toda a pintura dele, né? A gente vai ter isso. Isso daqui é um autorretrato, ele depois que cortou a orelha, né? Depois disso ele não vai viver muitos anos, a história dele, né, é extraordinária, porque em poucos anos, eu acho que são em 3 anos, ele produz quase que toda a obra dele, né? Até se suicidar. E aí a expressividade significa emoção, né? É expressar a emoção, expressar os sentimentos, botar para fora, exprimir, né? Então, essa expressividade, né, da pintura do Van Gogh, né, essa carga emocional, é através de quê? Da cor e do pincel, né? O que leva, né, assim, esses cipestres, né? Isso daqui, que é um dos quadros mais famosos dele, já no final da vida dele, já perto da morte, né? Em que tudo se movimenta, né? Tem um movimento, se afasta, né, da representação naturalista. Isso não é um céu naturalista, ninguém nunca viu nem verá um céu como esse, né? É um céu inventado, né? Apesar de que, vamos dizer, a paisagem tem como base realmente um estudo de observação, como aqui também. As obras deles têm, dos impressionistas, ainda estão tudo baseado no desenho de observação, só que para a criação do quadro, né, digamos, o desenho de observação é apenas um guia, não é para poder criar a forma, né? Porque a forma é o desenho. Como é que você faz daqui as linhas, né? Como é que você divide o plano, né? Como é que situa as coisas. Porém, toda a criação está aí, né? Eu incluo também, geralmente isso não se inclui entre os pós-impressionistas, mas eu incluo também o Picasso da fase azul e fase rosa. Que Picasso é um jovem gênio, é o grande gênio da arte moderna, é o cara que realmente vai revolucionar o desenho. Até aqui não revolucionou o desenho, aqui a gente não tem a revolução do desenho. E aqui também ainda não chega a revolução do desenho, né? A revolução do desenho vai ser já em 1907, com o começo do cubismo. Com o cubismo aí ele vai realmente... junto com um amigo, o Braque, um outro pintor, e depois ele, principalmente, né, ele vai revolucionar o desenho e a escultura. Vai revolucionar realmente a forma, né? Isso daqui, o Picasso ainda começa... O garoto é como Mozart na música, né? O Picasso na pintura, no desenho, na escultura, nas artes plásticas, né? Ele era filho de desenhista, de professor de desenho, ainda na adolescência, na puberdade ele já entra na academia, com 14, 15 anos ele já faz aqueles quadros acadêmicos, assim, tem lá a primeira comunhão, a morte do irmão, da irmã, uma coisa assim, que já é para um artista consumado. E muito jovem ele vai para Paris, e lá em Paris, né, tem uma vida difícil de começo de carreira, de artista pobre, e tem a fase azul e a fase rosa, né? E se ele tivesse parado aí, ele teria ficado na história já da arte europeia, né? Mas ele ainda está indo a revolução. Então vocês veem aqui como isso daqui ainda é bem impressionista, né? As pinceladas soltas, não é? A força da cor, né? É pós-impressionista, é simbolista, né?
é simbolista, alguma coisa. E aí, isso daqui é um retrato de um amigo dele, que é artista também, que suicidou-se. Então, tem essa fase dele, que é a chamada fase azul, né, em que são quadros quase monocromáticos, que predominam o azul, quase tudo azul. Né? O desenho é muito livre, né? Não quer dizer que ele não domine o desenho, né? Mas digamos, é a expressão, né? Essa expressividade, esse expressionismo, né? É um, que passa, né, uma carga, a pessoa muito pobre, muito triste, né? Você vê aqui, está segurando um pão, né? Prato vazio, aqui tem vida, né? Ele é um cego, né? Daqui os olhos profundos, não vê, né? Então tem uma profunda tristeza, muito triste, mas não é deprimente. As figuras são orgulhosas, elas são dignas, né? Aqui o mendigo com seu filho, né, na rua, né, predomina o azul, né? Então, apesar a miséria física, você vê aqui um miserável, né, um homem muito pobre, na rua, miserável, descalço, né, no frio, com filho ou neto, né, comendo um pedaço de pão, né? Mas você vê aqui, vamos dizer, a dignidade nas figuras, né? Apesar da miséria, da pobreza, né? A, a dignidade, o desalento, né? Aqui é uma representação da família, né? São sempre quadros muito tristes, né? Aqui é de uma família do artista, é um amigo dele, né? Que suicidou-se. Então, ele com a mulher abraçada, né? Aqui a mãe dele ou dela ajudando com a criança, né? Aqui os estudos, os quadros, né? Aqui uma família, né? Uma família no frio, à beira do mar, né? Descalços, sofrendo de frio, né? Então o azul, né? A escolha do azul, né? A predominância do azul, ser quase todo azul, né? Não é uma coisa casual, né? Sem esse azul seria outra coisa, né? Sem a cor. Agora, em termos de forma, em termos de desenho, né? Como todos os outros pós-impressionistas. A gente tem, ainda no fundo, né? O desenho clássico, né? A forma clássica das figuras, né? E aí depois vem a fase rosa, né? Aqui ainda é a fase azul, já é um pouco mais alegre, né? Que é um Pierrot, né? Aqui já é uma certa transição, né? Para a fase rosa, e aqui a gente já tem a fase rosa, que é já mais alegre, mais feliz, né? Entram os vermelhos, os rosas, e tudo é muito simbólico, né? Tudo tem esse aspecto simbolista, né? Que tem lá no Gauguin, que tem lá no Bonnard, que tem aqui no Picasso, né? Esse simbolismo de através de imagens que simbolizam aspectos da vida, né? Então aqui a família, saltimbanco, né? E Picasso sempre tem essa coisa de mesmo, né, o pobre, o miserável, o triste, ou coisa, né? Aqui a mulher solitária diante da bebida, né? Num bar, no restaurante noturno, né? Quer dizer, a solidão, né? Aqui também a gente pode ver também a solidão do Arlequim, né? Aqui sempre, vamos dizer,
essas situações, mas sempre tem essa exaltação da humanidade, né? Dessa força humana, da dignidade humana. E aqui, então, já é com cores mais alegres, a fase rosa, né? O Nelson Altibanco é o artista de circo que vai de lugar em lugar do pequeno circo, né? Os artistas, que ele vai usar várias vezes como tema, né? Que tem uma vida precária, né? Uma vida difícil, e que, ao mesmo tempo, né, tem toda essa força, essa dignidade, né, essa majestade da arte. Né? As figuras, de alguma forma, elas são majestosas, né, com toda essa simplicidade. Os garotos aqui, as crianças, né, aqui, né, é um garoto também da fase rosa, né, do vermelho, né, o vestido aí, eu não sei, é o arlequim, né? Aqui esses contrastes, né, do circo, o fortão, né, o atleta, levantador de peso, alguma coisa aqui, a equilibrista, delicada, menina, né, lá no fundo. Aqui um retrato, né? Um retrato. Esse daqui esse quadro aqui eu já vi em Paris, eu vi ele num museu, numa página de museu, né? Isso tudo são telas muito grandes, né? Isso daqui, eu não sei se é quase 2 metros de altura, né? Outros são menores, mas em geral são telas grandes, né? Isso daqui é um quadro muito famoso da fase rosa dele, né? O menino com cachimbo, o jovem com cachimbo. Alguns anos atrás ele foi vendido no leilão e na época foi o quadro mais caro do mundo. Depois já foi desbancado por outros. Né? Atualmente o quadro mais caro do mundo é um que é do Leonardo da Vinci, que foi adquirido lá pelo príncipe da Arábia Saudita, que não coloca no museu, ele usa no seu iate, só para exibir, né? E aqui é um menino com cachimbo, né? Aqui você tem um fundo, vamos dizer, com flores que combinam aqui, né? Essas flores poderiam ser da parede, né? Mas pelo cachimbo, e provavelmente é um cachimbo de haxixe, né? O haxixe é uma variação da maconha, que com a metrópole, né, vem também a vida noturna, com a bebida. Na época tinha o absinto, o haxixe é corrente nos países muçulmanos, onde o álcool é proibido, né? Bem, agora vamos aqui ao no tempo aí do impressionismo, do pós-impressionismo, a gente tem na arquitetura esse novo estilo que é o chamado Art Nouveau, né? Então, o Art Nouveau que se refere à arquitetura, né? As chamadas artes decorativas, mobiliário, e que, graças ao ferro e também como é que chama? Cimento armado, né? Novas técnicas de trabalhar o cimento, então possibilitou novos tipos de construções.
Agora, ainda não é a arquitetura moderna, porque a arquitetura moderna ela vai estar ligada ao urbanismo. Ela vai se expandir não apenas a criação de prédios especiais, construções especiais como igrejas, palácios, ou fábricas, né? Ela vai se estender para uma visão, digamos, da construção integrada com o meio ambiente, com a cidade. A arte moderna vai colocar outras questões. Aqui a gente ainda tem. O que significa isso? Significa que o Art Nouveau foi uma modernidade, uma inovação restrita ao público, digamos, do poder, né? Do poder muito rico. Então, isso daqui é uma entrada de metrô em Paris, né? Aqui o Metropolitain. Um dos símbolos do Art Nouveau é a Torre Eiffel. Né? A Torre Eiffel, que é toda de ferro, que foi criada por um engenheiro, que é o senhor Eiffel, né? Ela foi criada para uma feira universal em Paris. Assim como houve a primeira foi em Londres, aí Paris também houve outras em Londres, Paris também realizou feiras universais. O Rio de Janeiro teve aqui uma feira universal, foi exatamente quase um século atrás. No ano que vem vai ser um século atrás, foi em 1922, no centenário da independência. Então foi realizada aqui uma feira universal no Rio de Janeiro. Para essa feira universal criaram-se vários prédios especiais, alguns ainda permanecem, por exemplo, a sede da Academia Brasileira de Letras, né? A parte antiga foi um pavilhão para essa feira, onde hoje é o Museu Histórico Nacional. Aquilo era outro pavilhão para essa feira. Outros pavilhões foram colocados abaixo. E essa torre ela foi feita para a exposição. Depois é que houve a proposta de permanecer, o que indignou muita gente. Inclusive, muita gente culta, houve manifesto, houve protestos. Grandes nomes da literatura foram contra a manutenção, que não colocasse abaixo, porque eles achavam horrível. Eles achavam, em comparação com arquitetura de arte, né, como aqui que a gente tem, vocês veem aqui, né, isso daqui é um postal antigo. Aqui você tem, né, uma construção neoclássica, né, palácios neoclássicos. Então, para quem, vamos dizer, o gosto era isso daqui era um absurdo, era um monstrengo, né? Acabou virando o símbolo de Paris, né? Que é a construção da Torre Eiffel, né? Aqui já é um exemplo da arquitetura, né? Da Art Nouveau. Então, graças ao ferro, né, tem toda uma inovação nas colunas, essas colunas de sustentação bem fininhas, né, enfeites, também com o cimento armado, modelar o cimento. Então vão ser novas formas, né? O mobiliário vai mudar, vamos se inventar móveis, né? Isso que não é mais inteiramente artesanal, já é com a facilidade de máquinas, né? Já é o início da produção industrial, embora isso daí não seja, vamos dizer, um artesanato, baseado digamos, num artesanato em que vai se utilizar a máquina, né? O artesão combinações. Aqui a gente tem um prédio, né? A Art Nouveau, em que o que tem? Repare aqui, né? Com a inovação. Como construção, é a mesma construção das casas ao lado, né? Mas aqui a decoração da fachada, né?
Então, você vai ter colunas, aqui os portões são de ferro, né? Ferro trabalhados, com floragens, não é? Tem toda uma decoração simbólica com diferentes inspirações, né? Ou invenções, fantasias do arquiteto, né? Aqui outro exemplo, né? Em que, repare aqui, os balcões, né? Isso de ferro. Um exemplo assim do Arte Nouveau, isso está em Manaus, que, aliás, é um prédio pré-construído, isso é a Alfândega de Manaus. Né? Então, combina, né? Na forma, você ainda tem elementos da arquitetura clássica, o triângulo, né? Mas aí tem essas linhas que já vêm de outra fonte. Né? O mais famoso, a coisa mais famosa e espetacular da arquitetura Arte Nouveau é do arquiteto Antoni Gaudí, em Barcelona. Né? Ele criou casas, um parque, né? E uma catedral que até hoje não está pronta. Ainda vai levar alguns anos para ficar pronta, que é uma verdadeira é um verdadeiro delírio, é uma coisa assim, isso daqui é a fachada da catedral. Não sei se é na Santíssima Trindade ou uma coisa assim. E casas também, né? Como aqui, essa casa, né? Em que o prédio é como que se fosse uma escultura. Né? Porque isso são essas possibilidades já do cimento, né? Do ferro, olha aqui o ferro, né? O ferro na entrada, aqui o portão, aqui o balcão aqui, né? E essas possibilidades do cimento, né? Aqui vamos aumentar aqui. Aqui um outro exemplo do Art Nouveau, né? Em que vai se utilizar muito o azulejo, né? A cerâmica, né? Aqui em escala maior, aquela casa, né? Eu não sei aqui qual é o nome exatamente dessa casa aqui criada pelo Gaudí, né? Que realmente, comparando com tudo passado, vamos dizer, era o moderno, né? Mas o moderno só atingia, vamos dizer, pessoas do topo da sociedade, muito ricas, não é? Empresários. Aqui vamos ver aqui é um detalhe, né? Aqui os balcões, né? Como é que é aqui no balcão, como é que chama aqui aqui vamos aumentar aqui. Né? Aqui isso mais não dá bem para ver. Isso daqui já no Parque Güell, se eu não me engano, se é assim que chama, que é um parque que ele criou, né? Uma coisa que o Gaudí trouxe assim como inovação, né? Foi a utilização da cerâmica, né? Do revestimento de cerâmica, criando padronagens, né? Com restos e tal. E nas artes gráficas, então o Art Nouveau, né, vai caracterizar a arquitetura dessa época do impressionismo, do pós-impressionismo, a chamada Belle Époque. Né? Chamada Belle Époque. O Art Nouveau se chama assim na França, no Brasil, mas tem nomes diferentes. Né? Por exemplo, em alemão é Jugendstil, que significa o estilo jovem. Né? E esse movimento está muito associado àquilo que vai dar origem ao
o design moderno, né, que é o Art and Crafts, na Inglaterra. E é o começo também da arte publicitária, né, da programação visual. Isso daqui é um artista tcheco, criador de inúmeros cartazes, pôsteres, de Arte Nouveau. É característico do Arte Nouveau, né, os motivos florais, a figura feminina, uma figura idealizada, feminina, né, o aspecto decorativo, tanto com motivos florais, como também com motivos abstratos, inspirados em outras culturas, né? Essas moças sempre muito bonitas, muito. Que digamos, é um ideal de mulher, né? Lá da Belle Époque, né? De uma mulher da burguesia, né? Ah, e os posters são maravilhosos, né? Até hoje esses posters são reproduzidos, vendidos, utilizados em mil coisas. Esse daqui é um artista de Viena, né? Esse espírito, esse arte nouveau, né? Como a pintura impressionista, pós-impressionista, né? Isso começou em Paris, mas não ficou restrito a Paris, né? Outras cidades europeias foram reformadas, então, no final do século XIX, Viena é uma grande capital, é um centro cultural importantíssimo, como Berlim também, né? Em Viena, da Belle Époque, né, que a gente vai ter aqui o Gustav Klimt, um pintor Arte Nouveau, né, que vai combinar, né, ele vai abandonar totalmente, digamos, o ilusionismo, aquele desenho 3D, apesar de que ele tem a formação, né? Aqui, então, isso daqui é um retrato, é um beijo, isso é muito famoso, e ele vai combinar, né, com essa organicidade, né, do Art Nouveau, né, através de figuras geométricas, de coisas que parecem flores, de uma abstração, né, muito uso do ouro, né? Então aqui a gente tem um retrato, né? O retrato é fiel, segue, vamos dizer, as cores naturais, é naturalista, né? Como aqui também, né? O retrato vem aqui, mas aí o corpo, né? Se transforma, se confunde com fundo, é um fundo abstrato, né? Aqui um outro retrato, um outro beijo, né? Com essas formas, isso daqui é bem Art Nouveau, né? Essas volutas, né? Essas coisas aqui, né? Aqui um outro retrato, em que o retrato, vamos dizer, o retrato é naturalista, mas o fundo é totalmente abstrato, né? Aqui um quadro que é muito famoso dele, que é muito reproduzido, né? Que é este nu aqui, né? Nu. Então, já estamos chegando lá nas 16 horas. Então, isso, né, é a Belle Époque, já essa segunda metade do século XIX, né, vamos voltar aqui, interromper a gravação.